Boa noite, Jaque! Boa noite, Amadeu. Como tá, Jaqueline? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E você? Um Eu tô prazer estar bem. aqui. Olha, muito obrigado por ter reservado um tempo aí, nessa sua correria de mãe, né? Mulher, executiva, e no meio dessa Verdade. pandemia, separar um Tempos. tempinho aí para falar comigo nessa iniciativa que eu tô tendo aí de gravar alguns casos de sucesso do nosso processo de coaching. Muito obrigado. Imagina, não, você merece. E o seu feito comigo merece que eu grave quantos vídeos forem necessários. Oh, querido. Obrigado. A gente vai falar sobre isso, tá? Imagina. Uhum. É, Bom, tem um roteirinho aqui que eu já passei para Tá. você, a gente já conversou. A gente vai fazer Uhum. um pouquinho desse roteiro já aqui. Tá bom. Surgindo assunto, a gente Vai vai falando. É conversando. uma conversa informal, fica à vontade, tá bom? Tá bom, tá Eu ótimo. vou começar o seguinte: queria que você fizesse a sua apresentação, seu nome, Hum, cargo, o que você tá bom. faz. Bom, meu nome é Jaqueline Jobim. Eu trabalho numa empresa de consultoria de tecnologia e tenho o cargo de diretora de pré-vendas. Então, eu coordeno todas as ações relacionadas a este processo na empresa, né? Desde a apresentação, definição de escopo técnico, todo esse processo de suporte à área de vendas. Ok, ok, ok. Segunda pergunta. O que que te Hum. fez procurar o processo de coaching comigo, Jaque? Bom, o que fez? Na época, já faz algum tempinho, né, Amadeu? Não, E deixa eu assim, só falar aqui para quem está ouvindo. A Jaque, eu fiz o processo com ela já há uns 4 anos, tá? Mas eu quis trazer aqui para essa reunião desses meus top casos de sucesso, porque eu acho que foi muito singular. E aqui durante a entrevista a gente vai falar do que ela teve e também de como que ficou isso desse tempo todo até aqui. Então, sim, já tem um uhum. tempinho, vamos tentar resgatar isso já. Isso, já tem um tempo, até eu recomendo que as pessoas façam o que eu estou chamando de reciclagem, mas na verdade é abordar um outro tema, porque eu acho que eu já estou em tempo. Então, na época, eu estava vivendo algumas, dificuldades, assim, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, referente a um determinado aspecto, no caso era um aspecto financeiro, né. Uhum, me E lembro. e eu não estava conseguindo identificar qual era o motivo daquela dificuldade, daquele sofrimento. Eu estava com muita dificuldade, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia identificar o quê, né. Sim. E aí, por isso que eu acabei procurando o coaching, né. É porque, assim, para mim, acabou ficando como um processo de autoconhecimento, né. Então, eu acho que o coaching foi bem interessante nesse aspecto, mas era uma questão que estava atrapalhando não só a minha vida profissional, como a minha vida pessoal também. E o que que te fez falar assim, não, eu preciso de fazer coaching? O que que foi? Qual foi o que disparou isso? É, na época, eu estava conversando com meu marido sobre isso e ele acabou fazendo uma indicação, né, porque para Uhum, mim ainda não uhum. estava claro o papel do coaching, as pessoas falavam sobre Tem o muitas coaching, mas dúvidas sobre isso ainda, né? tinha muitas dúvidas. Eu já tinha feito alguns processos aí com psicóloga, outros trabalhos de autoconhecimento, e aí acabou despertando meu interesse, né, e foi bem bacana. Sim, então assim, o que te fez procurar o coach foi essa sua, você estava insatisfeito em relação aos aspectos financeiros da sua vida. Na E verdade, Amadeu, para ser bem honesta, eu estava insatisfeita e não sabia com o quê. Eu agora descobri começou a com você. entrevista. Isso. Na verdade é isso, eu não sabia o que estava me incomodando. Isso aí. Exatamente. Existem os processos de conhecimento das competências, né? E muitas vezes a gente é incompetente e inconsciente, ou seja, eu não sei que eu preciso de tal competência para resolver as minhas questões, É. né? Então, eu sou inconsciente da minha incompetência. Eu nem sei o que que é que está me faltando. Então, assim, Exatamente, é. foi Você bom tem você aquela falar isso, sensação de incômodo, mas não sabe efetivamente, cara, da onde vem fazendo as isso? coisas não vêm, o que que é que está faltando? Né? Não Isso. sei o que é. E em relação a isso, a não saber o que estava faltando, como você se colocava na época entre 0
não sabendo de nada, e 10, estando segura do que estava fazendo. Ah, estava muito próxima do zero, né? Porque eu só sentia o incômodo, mas não sabia de onde ele vinha, né? Não, e não tinha a Exatamente. menor ideia, assim, É tanto que incrível quando a isso, gente né? começou o processo, e eu lembro que foi na primeira ou na segunda sessão, e Bum! apareceu ali. Falei, gente, mas era um negócio tão simples. Aham, aham. Então foi realmente muito interessante. Para mim foi bárbaro. Muito legal. Eu falo para muita gente que é, a sensação de inconformismo, né, que é o que você está falando, que você estava sentindo, tinha uma coisa que eu não sabia o que era, mas essa situação de inconformismo é que leva a gente a procurar o desenvolvimento pessoal. É o que leva a Uhum. gente a procurar novas perguntas, porque você, pelo que você estava falando, você não sabia nem o que é que estava faltando, você não sabia nem Não, quais eram as perguntas, quanto mais as não. respostas, né? E mais complexo ainda, eu acho, porque assim, no momento, se eu olhasse para o lado, para o resultado da minha carreira profissional, para a minha vida pessoal, estava tudo ótimo, excelente. Então não tinha um motivo aparente para aquilo estar acontecendo. Sim, Entendeu? Porque entendi. muitas vezes, você tá com aquela sensação de desconforto, mas você tá com algum problema profissional, você tá com algum problema pessoal, você tem algum indício do que pode ser, mas no meu caso não, se eu olhasse para o lado, estava tudo ótimo. Entendi. Então E por como é isso que foi foi esse mais processo? importante ainda. Vamos falar do processo, como foi? E o processo para mim foi muito legal, né, porque você tem essa habilidade de conseguir conectar as ferramentas do coach com o PNL, que para mim foi sensacional. Uhum. E conforme a gente ia fazendo você ia fazendo os questionamentos, né, o que eu acho mais interessante ainda, que é essa questão do perguntar, né. Não é você que responde, né, sou eu mesma que respondo. Você só vai fazendo as perguntas certas. Então eu Coaching é a achei arte de fazer perguntas. perguntas, exatamente. Eu falei: "Oh, mas a resposta estava aqui dentro, é eu que não estava sabendo procurar direito, né". Precisa esse agente externo para fazer as É. perguntas, fazer você pensar sobre isso e obter a resposta. Então, para mim, foi bastante inusitado. Primeiro, porque eu não imaginava que o processo fosse dessa forma, né. Você não Eu conhecia, imaginei nunca tinha feito. não conhecia, nunca tinha feito, pensei que era ser tipo que seria tipo uma sessão de psicólogo, fico lá, conto para ela o que está acontecendo, ela fala em cima das experiências, das técnicas dela, acho que é por aqui. Não, ao contrário, sou eu mesma que vou dando as respostas, né. Então eu achei muito legal todas as técnicas que você utilizou, que são técnicas que eu vou usar efetivamente para o resto da vida, né. Uhum, São uhum. as ferramentas, né, que é como E, você fala. exatamente, essa autoinstrumentalização, né? Aumentar Uhum, a sua coisa de ferramentas. Você já fez o coach há exatamente. tanto tempo. Ficou alguma coisa? O que ficou? Para mim, o que mais marcou e que eu nunca esqueço é a questão dos valores, Aham. que que isso para mim marcou profundamente, de todas as ferramentas. Quando alguma coisa me incomoda, eu vou procurar lá. Qual que é o valor que está sendo incomodado, né? Qual o valor que Muito. eu não tô deixando passar. Então, para mim, isso foi sensacional, porque hoje eu consigo enxergar isso com muita clareza. Eu estou falando aqui nos casos que eu estruturei esse método. É um tipo de. É um método que contém três pilares. Já que primeiro é a questão, Uhum, esse questionamento, essa arte de fazer perguntas, o que está te incomodando? E vamos investigando a questão que você está lidando. A segunda é esse processo baseado em ferramentas certificadas, né, de reestruturação a partir dos valores. uhum. Valores, necessidades, missão, É. né? E o terceiro pilar do método é realmente essa informação do arsenal de ferramentas que tem a PNL, né? Para Uhum. ampliar a visão de mundo, ampliar a, a forma como nós enxergamos o mundo, nos enxergamos, enxergamos o outro.
E que facilita muito, né, porque quando você começa a fazer aquele trabalho de posição, né, sai de onde você está, olha de fora, né, vai mudando o Conta para ângulo nós de como que foi. visão. Conta para Gente, é nós. muito mais fácil, porque, assim, uma coisa que eu ouço muito, e não me interpretem mal as pessoas que ouvirem, eu ouço muito do meu marido que as mulheres costumam ser muito emocionais, né. Quando elas Hã, colocam um problema, elas são mais emocionais, e o homem normalmente tem uma visão mais racional, né. Tanto que meu aham, marido sempre fala: "Ó, quando você for falar de um problema, fala de um problema de uma forma racional, não põe emoção lá, ponha fatos, fale de fatos, porque aí vai ser mais fácil as pessoas entenderem, né, não joga a tua emoção, coloca os fatos, como você está enxergando, e o que que você sugere de acordo com os fatos". E aí essa técnica de mudar o ângulo de visão me ajuda profundamente nessa até estratégia, hoje. e efetivamente dá certo. Porque muitas Aham. vezes, você vai contar alguma situação, ai, acaba chorando, ou perde o controle. E não, você tem que falar como é uma terceira pessoa, tá olhando de fora, "Ó, eu passei por essa situação, aconteceu isso, teve esse resultado, eu acho que a gente precisa tomar essa atitude". Então, fica mais fácil de você Uhum, apresentar os problemas e falar deles, né. uhum, uhum. Então eu para mim foi muito importante essa questão, do que me motiva, o que me faz ir adiante, o que não me motiva. Então, essas ferramentas aí que te permitem ter maior conhecimento, não só sobre você, mas sobre o impacto das situações com você, para mim foi ótimo, ótimo. Isso foi o que mais você carregou do coach, essas ferramentas. Foi, foi, foi. E Sim, com sem relação dúvida. a oi? Sem dúvida, foi isso. E com relação ao resultado, assim, se você comparar como você era antes do processo do coaching e agora, o que foi que tipo de transformação, ou ponto de vista, ou modo de olhar as coisas que mudou? O que eu vejo que me ajudou muito foi eu não assim, não, isso não desencadeou nenhum tipo de promoção, Não foi nada por aí, nesse não, nosso aspecto coach não foi por tangível, aí. não foi por aí. Mas eu na minha área, nesse departamento que eu trabalho hoje, eu preciso trabalhar com muitas pessoas, muitas. Aham. E não são sempre as mesmas, são pessoas diferentes. Então, isso eu entendo que melhorou muito a minha habilidade com elas, para negociar, para entender aonde cada um tem uma atuação melhor, qual que é o perfil de cada um, como eu motivo, como eu desmotivo. Então, assim, para mim melhorou muito a minha habilidade de negociar e fazer com que essas pessoas colaborem comigo. Porque hoje eu trabalho Ótimo. numa empresa onde as pessoas não são funcionários, então elas não têm a obrigação de fazer determinadas atividades. E trabalhar em Certo. pré-vendas é algo que dá muita visibilidade e muitas vezes até risco, né, então não são todas as pessoas que gostam de trabalhar. Então eu acho que melhorou a minha habilidade nisso. Eu entendo isso. E a forma como eu encaro, lógico, os problemas, as dificuldades, hoje eu sei por que que aquilo me incomoda mais, outras situações me incomodam menos, eu consigo olhar de fora e sofrer menos. Eu sempre fui uma pessoa muito prática, mas isso me instrumentalizou para que eu seja mais efetivamente mais prática, mais simples. Muito bom. E com relação àquela nota de 0 que você deu lá no início, Hum. você começou, como é que está a nota hoje? Não, hoje tá 100%, 100%. E não é hoje, Jaqueline né, do seu máximo. e não é hoje, né, Amadeu, para mim foi sensacional, porque, assim, isso aconteceu na primeira ou na segunda, segunda Foi um sessão que clique, nós parece que foi uma tivemos, né. conexão, né, Foi um Jaque? clique, então É, todo o eu me resto lembro foi muito bônus, bem. todo o Ah! resto foi bônus. Exatamente, Muito foi um bem. bônus, porque o teu método é realmente fantástico, assim, o que eu aprendi lá são coisas que eu vou levar para o resto da vida. Ah, muito bom, muito Mas bom. eu recomendo fazer de novo, inclusive eu vou fazer Ah! de novo. Olha, Jaque, como eu te disse, a entrevista está terminando já, rapidinho. Ah, passou Não rapidinho. foi? Eu não te falei, você estava nervosa Foi, à toa. eu estava um pouquinho nervosa. Eu tenho só mais uma pergunta. Você quer falar mais alguma coisa antes? Não, não, pode fazer. Para a pessoa que está assistindo a nossa entrevista aqui, que está em dúvida se precisa de um processo de coaching ou se precisa de um processo de coaching agora.
o que que você diria para essa pessoa? O que eu diria, não perca seu tempo. Corra e procure um coach, porque é o melhor investimento que você pode fazer. E você sabe, eu recomendo para todo mundo. Sim, Para sim, todas as é, pessoas, meus colegas, amigos que estão com alguma dificuldade, eu sempre recomendo, porque é uma sem forma de dúvida. você se enxergar de uma forma muito mais objetiva, né. Se instrumentalizar para entender o que está acontecendo na sua vida e ter algum tipo de reação. Então eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer, né, porque você vai investir em quê? Em É em você, capacitação, e sim. esse é um investimento que vale muito a pena, muito mais É, às se vezes do tirar que uma aquela coisa de capacitação. desconforto de não saber o que está acontecendo, e você não está feliz, você está vivendo uma vida mais plena, É, mais mas independente, eu acho que independente de independente. você estar vivendo ou não algum tipo de crise, você você tem que procurar. Se você quer crescer na Uhum. sua vida profissional, se você quer ser mais feliz na sua vida profissional, eu acho que o coach é uma das ferramentas que você não pode deixar passar. Aham. Porque ele vai te dizer o que que vai efetivamente te motivar, o que que vai te deixar mais feliz, e aí sendo mais feliz você vai ser mais competente e consequentemente mais próspero, né. Sim, Então, pra mim essas coisas estão muito relacionadas. a gente faz um fine tuning numa competência e ela tem uma capacidade de acelerar todo os processos e as outras competências em torno. Uhum, exatamente. É isso então, Jaque. Muito Ah, tá bom. obrigado pela entrevista. Imagina, obrigada a você, Amadeu, obrigada a você. Tá, um grande E beijo em agora você, temos que moço. agendar a próxima sessão. Olha, já estamos agendando online, hein? Ao vivo. Ok, combinado então. Um Tchau, beijo, tchau. muito obrigada, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.